fui conversar com o Kira sobre a lei do retorno e ele escreveu um poema para mim. Eu vou falar sobre a expiação que ele adquiriu por usar o Delphi Note daquela forma, mas primeiro me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última reencarnação aqui neste mundo e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e amar. Amém. Bom, as leis da física se ramificam das leis de Deus, e a lei do retorno, ou ação e reação, é uma delas. O Kira achando que fazendo justiça com as próprias mãos, ele estaria fazendo algo de bom para a sociedade, quando na verdade ele estava apenas satisfazendo uma das camadas do ego. E o que ele fez com as pessoas era puro dolo direto e alguns indiretos, pela forma como funciona o Delphi Note. Mas ele responde perante Deus da mesma forma, porque somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória para todos. Ele cometeu um dos erros mais básicos da vida, que é não cabe a nós julgarmos, e o mal que a gente faz para o outro volta para nós mesmos. E o final do anime mostra isso. O Umbral sabe de cada espírito que está para reencarnar, tanto os que são da luz quanto os que são das trevas. Ou melhor dizendo, os mais evoluídos e os menos evoluídos. Quando um espírito de baixa moral ele encarna, se ele tem carisma, magnetismo, estuda bastante e principalmente se ele for bastante inteligente, ele se torna um excelente instrumento para que espíritos do astral inferior usem ele para conseguir tentar ao máximo atrasar o progresso da humanidade. Por esse motivo, quando você analisa os fatores espirituais dos filmes, séries e animes, você percebe certos detalhes, como por exemplo, você acha que se um espírito de muita luz e de alta envergadura moral, ao encontrar um Delphi Note, será que ele iria realmente usar aquilo para o mal? O Delphi Note foi parar nas mãos de uma pessoa com as mesmas características que eu falei agora há pouco. E como não há acaso, apenas ação e reação, é claro que isso já havia sido orquestrado justamente para alguém como o Kira encontrá-lo. O Kira vibrava na frequência do código de Talião, que é o antigo olho por olho e dente por dente, totalmente o oposto que Jesus ensinou. E os espíritos das trevas, sejam meros obsessores ou quiumbas, até magos negros que sejam, eles não forçam ou obrigam ninguém a nada. Eles apenas dão cor e vida ao que já existe. E o L e o N são a prova viva disso. Quer dizer, não tão viva, né? Diga-se de passagem, como as trevas já havia planejado usar um dos seus para fazer o que o Kira fazia, é óbvio que a espiritualidade iria colocar pessoas para dar um jeito nisso com os gênios do orfanato. O livre-arbítrio para fazer o mal vai até certo ponto. O Ryuki não forçou ninguém a usar o Delphi Note. Usaria o Delphi Note quem estivesse vibrando na mesma frequência vibracional que os Shinigamis, que na verdade não são nada de fantasioso além do que conta o folclore do Japão. Os Shinigamis, pelo menos no Delphi Note, são apenas pessoas desencarnadas que decaíram tanto na escala evolutiva que perderam a forma de seu corpo psicossomático e adquiriram a forma de um monstro. Aquilo só retrata como ele é por dentro. Aliás, como eles são, porque, via de regra, os Shinigamis têm uma forma bem monstruosa. Para qualquer espiritualista, os Shinigamis são meros espíritos desencarnados que não têm intenção alguma no progresso da humanidade. O bem que você faz sem esperar nada em troca anula o mal feito. Mas, depois de achar o Delphi Note, eu não vi qualquer tipo de boa ação, por assim dizer, ou arrependimento pelos atos que o Kira cometeu. No vídeo onde eu falei das expiações do Itachi, será muito menos penoso o que ele fez com o clã Uchiha, porque apesar de ceifar aquelas vidas, ele quitou muitos débitos, se não todos, ao parar o jutsu da reencarnação impura e ainda por cima, ele tentou. Aliás, ele não tentou, ele se entendeu com o Sasuke. O Kira, não.
Ele fez o que fez e deixou por isso mesmo. Se houvesse pelo menos um pouco de arrependimento, isso já seria levado em consideração, mas nem isso. Ou seja, além de passar bastante tempo no umbral depois do desencarne, sendo cobrado pela própria consciência, quanto tempo não levará para quitar todos os homicídios que ele cometeu? Mas, como Deus é muito misericordioso, ele deixa muito desses encarnar como um médio e em obreiros sociais para quitar o quanto antes essas dívidas. Tanto é que os médios que nós vemos por aí são praticamente todos espíritos endividados que estão usando a mediunidade justamente para quitar esses karmas de vidas passadas. E com Kira não será diferente. Então, para vocês que queriam um final onde o Kira fosse o vitorioso, sinto muito dizer isso, mas será que você não vibra na mesma frequência que eles, os Shinigamis? Afinal, semelhante atrai semelhante. Porque se você encontrasse um Death Note e fizesse justiça com as próprias mãos, ceifar vidas de outros irmãos, outros filhos de Deus, e passar por cima da justiça divina, é muita ingenuidade achar que isso não teria qualquer tipo de consequência. Beleza? Me acompanhem na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o nosso amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, fiquem todos com Deus.